Professor, antes de prosseguir para a próxima parte, tendo em vista o cenário atual da atenção primária no país, nós temos um tempo viável para fazer essa análise? Existe, assim, um método automático que eu posso pensar para todo caso que eu vejo, para viabilizar no dia a dia? Então, aí a gente vai chegar já numa parte que é onde buscar essa evidência, né? Que eu acho que assim, é uma discussão importante a gente fazer. Veja, tem três caminhos, tá? Uma coisa é a dúvida ali, eu estou com o meu paciente na minha frente, Sim. certo? Eu estou com o meu paciente na minha frente e preciso tomar uma decisão ali de imediato. Neste momento, claro que eu não tenho tempo de fazer uma busca sistemática, né? Entrar numa plataforma como o PubMed, criar estratégia de busca, ver toda a literatura disponível. Não, eu não consigo fazer isso para o meu paciente ali na minha frente. Então, para isso, eu preciso utilizar uma ferramenta, né, que vai me auxiliar na tomada de decisão de imediato. E a gente tem ferramentas assim que são, né, plataformas que alguém já fez a análise dessa evidência. São plataformas que lhe guiam, são sumários, né, clínicos que lhe guiam. A gente tem três grandes plataformas que são utilizadas no mundo todo: o UpToDate, o Dynamed, o BMJ Best Practice. Então, essas são ferramentas que eu posso olhar ali na hora. Além dessas plataformas, eu também posso olhar, aí vai depender muito da realidade, isso é uma carência nossa ainda brasileira, de termos diretrizes clínicas produzidas no Brasil. Tá? A AMB fez um movimento à época, mas a gente não tem a própria SBMFC, isso ainda nos anos 2000, produziu uma série de diretrizes clínicas junto com a AMB, mas a gente não tem. Em outros países eles têm, por exemplo, o NHS da Inglaterra tem o NICE, os canadenses, né, também nos Estados Unidos existe acordos entre governos e entidades independentes que produzem diretrizes clínicas. E são caminhos muito bons, porque qual é a diferença de uma diretriz clínica para uma plataforma dessa? Uma plataforma dessa, como o UpToDate, Dynamed, BMJ, ele bebeu numa literatura internacional e entregou para o mundo. Ele não olhou o seu cenário local, do seu país, do seu sistema de saúde, do que está disponível ali, do que as agências reguladoras, no nosso caso, a Conitec, a Anvisa, aprovou para ter dentro do SUS, né? Ele não olhou isso. Né? Então, a gente precisa de diretriz. E aí, por exemplo, nós que atuamos, os médicos de família que atuam no SUS, na Estratégia de Saúde da Família, vai beber muito das diretrizes produzidas pelo próprio Ministério da Saúde, que vai, né? E aí, claro, a gente tem que ver se essas diretrizes estão baseadas em evidência. Nem tudo que o Ministério da Saúde produziu hoje está baseado em evidência. Né? Então, a gente precisa nos guiar ali para a tomada de decisão imediata. Para além disso, né, que eu acho que assim a discussão do momento bom, posso usar uma plataforma de IA para me entregar essa evidência? Né? Hoje, na área médica, na área de saúde, a gente tem poucas plataformas que entregam bem. Né? Uma das que estão sendo mais utilizadas e que, na atualidade, talvez é que esteja entregando melhor essa evidência, uma análise parcialmente feita, porque ela não faz análise crítica da evidência no passo a passo inteiro dela, é o Open Evidence. Mas, assim, com as limitações ainda maiores do que as plataformas entregam, porque ela está entregando uma busca de literatura e não teve ainda aquele olhar para o seu cenário clínico. Então, esse é o formato. Agora, vamos pensar, nós todos, além da dúvida clínica do meu paciente ali na minha frente, eu posso, aí assim, uma sistemática que todos, você falou do tempo, né, José Mar? Isso. A gente precisa, veja, infelizmente, na nossa organização do processo de trabalho da PS brasileira, muitos médicos de família, eles trabalham 40 horas na estratégia. Existem algumas janelas de horas de estudo, né? Aí você vai ter os programas de provimento, que fala ali de 8 horas, para preceptores, enfim, não vou entrar nessa discussão especificamente. Mas, em teoria, essas horas de estudo seria para você buscar suas evidências diariamente. Se você distribuir ali 8 horas na semana,
né? Você teria, no mínimo, 1 hora por dia para isto. Só, claro, isso é feito outras atividades. E, assim, eu acho que a escolha da medicina, como em qualquer outra profissão, é uma escolha de compromisso social, sabe? Então, assim, eu sei que a carga já é muito pesada, mas a gente tem que ter como compromisso social, inclusive com o nosso paciente, de permanecer atualizado. E aí eu vou ter que me dedicar 1 hora por dia que seja para buscar essas evidências, não necessariamente na frente do meu paciente, porque às vezes a demanda é corrida, mas pode ser no início do turno, no final do turno, entende? O que a gente não pode fazer, e aí é por isso que eu falei em algum momento aqui, que é desenvolver o hábito, é não buscar responder aquela dúvida, porque o paciente vai retornar, ou aquele paciente, ou outros pacientes que vão voltar com aquela mesma demanda. Então, as dúvidas a gente tende a solucionar o quanto antes, seja no dia, seja na semana, e a gente criar esse hábito. E aí a gente vai desenvolver um hábito de estar, né, se questionando, que é um hábito saudável, gerando a pergunta, gerando a dúvida e buscando essa atualização constante. Esse é o caminho, né, que já está muito bem delineado ali, desde que o Cochrane, né, trouxe essa discussão da medicina baseada em evidência ainda, né, no século passado. Né? Sim. E, professor, tem outra coisa também, que é quando você está na atenção primária, à medida que os anos vão correndo, você vai aprendendo a lidar com situações bem mais rápido que você já viu antes, né? Então, Sim, com os mesmos pacientes, você já sabe como lidar mais rápido com eles, e com as mesmas situações que se repetem, né? Isso vai facilitando, né? sim, sim. A experiência profissional, assim, nos ajuda muito, inclusive, a qualificar a nossa pergunta, entende? Então, às vezes, por exemplo, mas você ter a dúvida, ela vai lhe ajudar a se manter atualizado. Por exemplo, vamos pegar o problema mais frequente de todos da atenção primária. Qual é? Hipertensão arterial, certo? Trinta por Uhum. cento da população adulta. A gente atende, todo médico de família atende todos os dias pessoas com hipertensão. E a gente tem as diretrizes, né? Essa até a gente tem diretriz brasileira, feita por especialistas, não é feita por médicos de família, mas nós temos uma diretriz brasileira. O que é interessante? A gente está ali todo dia tomando decisão frente aos hipertensos. Mas a gente nem sempre vai aparecer, nem sempre o que a gente conhece daquela literatura vai ser suficiente para tomar a decisão para aquele meu paciente em particular, porque ele vai apresentar outras comorbidades, outras dificuldades, e às vezes a limitação é do próprio sistema, o que está na diretriz eu não tenho no meu município. Sim, Então, esse é o momento de se questionar. Tem outra coisa que eu posso fazer pelo meu paciente? Entende? Então, assim, o paciente está utilizando ali 3 medicações, não está controlando. Tem outra coisa. Então, é um bom momento de buscar a literatura, né? Porque ali é onde a gente vai conseguir resolver o nosso problema do nosso paciente e que aquele conhecimento que a gente tinha até então não é suficiente. Até tu fazer um paralelo, José Mário, com você, que é um expert de telesaúde, né? Eu digo que talvez seja o profissional do Brasil que mais utilizou telesaúde. é, Quantas vezes você aprendeu discutindo com um colega numa segunda opinião formativa, sim, né? E veja, esse colega que traz uma segunda opinião formativa, ele traz um conhecimento, às vezes, que você não sabia, mas que a sua busca da evidência pode lhe ajudar da mesma forma, né? São caminhos variados para a gente estar discutindo ali para ajudar o nosso paciente. Então, é muito útil recorrer a colegas por segunda opinião formativa, que sim, pode ser até outro médico de família, não necessariamente precisa ser um especialista focal, pode ser presencial, pode ser por telesaúde, mas também a gente pode buscar a literatura. E a atenção primária, ela nos dá esse tempo, muitas vezes, né? O paciente vai retornar, então eu estou ainda em processo, às vezes, de investigação de um caso, ele vai retornar, então ele me dá um tempo de eu aprofundar, e eu digo isso para ele, para o meu paciente, sim, tá? Assim, na nossa conversa, a gente vai falar de muitos mitos da medicina, né? A gente falou do mito de que a gente acha que está pronto, um outro sim, mito que é clássico, né? A gente falou do mito da certeza e a gente está sempre com incertezas. Um outro mito clássico é não demonstrar para o paciente que você não sabe,
né? Às vezes o profissional até ele entra envergonhado ali no up-to-date, se um paciente está percebendo, não tem nenhum problema. O que eu vi, né, ao longo da minha vida, atendendo pessoas, é que as pessoas, elas veem que o seu médico, ele tem um compromisso, está comprometido quando ele está buscando o melhor resultado para oferecer ao seu paciente. Aí eu digo para eles, olha, eu estou com uma dúvida nisto, eu vou pedir a opinião de um colega, eu vou aprofundar aqui, fazer uma revisão do seu caso. Os pacientes se sentem especiais quando são bem cuidados. Então, esse Sim, é outro mito que a gente também desfaz com a prática baseada em evidência. Isso também é educativo para a sociedade e para a população, saber que aquele profissional ele está em constante atualização, diária. Ele pode ter todos os títulos na parede, no currículo, no Instagram, mas, assim, o conhecimento a gente precisa continuar buscando diariamente. Isso tem que ser informado e conversado com a população e com a sociedade. Não é nenhum problema, pelo contrário, né? Pelo contrário, é sinal que aquele profissional ele está querendo tomar a melhor decisão, o melhor cuidado possível. sim, sim. E só para comprovar isso, professor, na região que eu trabalhei aqui, que o senhor conhece, que é a zona rural, uma região muito pobre, muito simples, eu perguntava aos pacientes se eles se incomodavam de eu estar pesquisando a evidência, eles diziam, não, ele preferia um médico que pesquisasse, mas que trouxesse uma resposta melhor para eles. E o que é que eu percebi? Quando você dá o primeiro passo, que é o acolhimento, a atenção, o próximo passo, que é a pesquisa, é muito bem recebido por eles. Então, mesmo que seja pesquisa no computador, no celular ou num livro, é muito bem recebido. Professor, caminhando aqui, se eu estou numa atenção primária e preciso começar essa vida de pesquisador enquanto médico assistencial, quais são esses passos dessa saúde baseada em evidência para eu começar a melhorar minhas condutas? Muito bom. Assim, o que eu vejo, né? Eu citei, por exemplo, 2 livros de leitura de crítica da evidência, mas, assim, quais são os passos? O primeiro passo, a gente coloca a prática baseada em evidência em 3 grandes passos, né? A dúvida, a busca da evidência, a análise crítica. E tem um quarto passo, que é a aplicação, né? Mas o primeiro passo, para mim, é um dos essenciais, e muitas vezes a gente negligencia esse passo, que é a pergunta, sabe? A gente tem que treinar, saber fazer a pergunta. Tá? Seja a pergunta de pesquisa, uma pesquisa mesmo que eu queira fazer, seja a pergunta clínica do dia a dia. Porque o que eu vejo, assim, e é interessante, né, como eu acabo orientando, né, residentes, mestrandos, doutorandos, é impressionante como a gente tem dificuldade de formular a pergunta, né? Eu vejo o profissional com a inquietação, ele tem inquietação, Tem a dúvida já, né? tem inquietação. Por exemplo, uma das as inquietações, às vezes, de mestrandos, doutorandos, ele quer mudar o mundo. Entende? Tem um problema ali real da minha comunidade, da atenção primária, específico. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um protocolo, às vezes, enfim. Então, ele quer resolver o problema, ele enxerga o problema. Essa é a questão. Eu enxergo o problema, eu sei que precisa mudar, eu até imagino como possa mudar, mas eu não sei fazer a pergunta. Entende? Então, por isso que a primeira etapa é das mais complexas. E a pergunta, bom, a gente tem um método de fazer essa pergunta. Né? Na epidemiologia clínica, isso já foi nos ensinado já há alguns anos, que é a questão PIP. O P de paciente ou de população, o I de intervenção, o C de comparação e o O, que é do outcome, do inglês, de desfecho. Então, toda vida que você tiver uma dúvida clínica, primeira coisa é organiza esse cenário e transforma essa sua dúvida clínica numa questão PIP. Aí você vai conseguir buscar a melhor evidência. Porque quando você não transforma, tem alguns problemas. Primeiro, se eu não delimito quem é o meu paciente, eu vou encontrar a literatura errada. Se eu não delimito que intervenção eu estou pensando, e a intervenção, quando é uma pergunta de enfoque
terapêutico, lembre-se que a nossa pergunta ela pode ter enfoque etiológico, diagnóstico, terapêutico e prognóstico. Normalmente são os 4 tipos de dúvidas mais frequentes. O mais comum para o médico, vamos dizer, já experiente, é a dúvida terapêutica. Mas, às vezes, aparece a dúvida também diagnóstica, né? E aí, quando a gente fala de diagnóstico, não é só exames complementares, às vezes a própria semiologia, né? Qual é o melhor dado da anamnese ou do exame físico que é mais sensível para um determinado diagnóstico. Se eu pegar, por exemplo, na área de saúde mental, a gente tem o tempo inteiro dúvidas com relação a isso. Como é que a gente faz diagnóstico em saúde mental? Usando escalas. Eu não uso métodos complementares. Até existe para a gente fazer diagnóstico diferencial, alguns marcadores, enfim, mas na área de saúde mental isso ainda é muito restrito hoje em dia. Então, eu trabalho com escalas. Então, as dúvidas diagnósticas. Então, qual é a escala que tem maior sensibilidade para rastreio de depressão? Qual é a escala que tem maior especificidade para um diagnóstico de ansiedade? E aí a gente tem riscos, porque quando a gente não aplica direito, a gente vai ter sobrediagnóstico, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente faz a questão pico, a gente delimita. E aí tem uma outra questão, que é um outro dado interessante, que é o C, que muita gente esquece. O C, a comparação, classicamente, quando as medicações ainda eram testadas, era muito com placebo, mas hoje é muito pouco menos, hoje é muito menos utilizado o placebo e mais outras intervenções, como o cuidado usual, as medidas não farmacológicas, enfim. Então, eu tenho que saber o que é já padronizado. E aí, por que aí já uma dica sobre avaliação crítica? Quando a gente pega um estudo, olhe o que foi comparado. Uhum. A gente tem que entender que boa parte da produção científica mundial é financiada pela indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, por seus próprios interesses, ela faz as escolhas para favorecer a sua intervenção. Olhe se ela está escolhendo uma comparação padrão de qualidade. Nem sempre ela vai escolher a comparação padrão de qualidade. Perfeito. Né? Olha aqui uma coisa que está na moda aí. Qual é a medicação que está mais na moda nos dias de hoje? O Jauro, né? Isso, os análogos GLP-1. Eles estão sendo comparados entre eles ou estão sendo comparados com outros tratamentos? Percebem assim? Então, sempre tem uma orientação. E a gente acaba bebendo no final de uma literatura produzida por quem financiou e quem produziu aquele fármaco. Né? Então, comparado a quê? A gente tem que entender muito isso. E a última questão é o meu desfecho. Aqui é uma questão que, assim, para mim é muito sensível. E a gente tem uma fragilidade também na formação médica de entender isso. E aí eu vou fazer uma comparação com o método clínico centrado na pessoa, que é uma linguagem que os médicos de família entendem muito, que está na nossa formação e a gente tem ensinado isso, inclusive, na graduação. O método clínico centrado na pessoa e não na doença. Então, o meu desfecho tem que ser orientado a quem? A pessoa, e não a doença. Então, veja só, isso é um clássico também. Quando eu pego um estudo, eu tenho que olhar estudos que os desfechos sejam orientados à pessoa. Quais são os desfechos orientados à pessoa? Redução de mortalidade, redução de morbidade, de internação, melhora de qualidade de vida, aumento de sobrevida. Né? O que é desfecho orientado à doença? São mudanças das medidas antropométricas, mudanças de medidas bioquímicas, entende? Então, se eu pego um desfecho orientado à doença em hipertensão, eu estou olhando só o nível pressórico. Se eu pego um desfecho orientado à doença em diabetes, eu estou só olhando o nível de hemoglobina glicada. São chamados desfechos intermediários. A gente tem que buscar sempre na literatura, desfecho orientado à pessoa. Às vezes a gente não encontra, e aí a gente vai lidar com desfechos intermediários. Entende? Mas veja que na sua pergunta você já tem que formular ela buscando desfechos clinicamente relevantes ou duros orientados à pessoa. Isso é muito importante. Os custos entram aí também, professor? Também. Aí é onde entra estudos de custo-efetividade, porque a gente vai ter resultados que vão mostrar muitas vezes um benefício, né? Onde entra as medidas de impacto e de benefício, mas
eu tenho que avaliar se aquele custo é plausível ou não. Aí você lembra que eu falei da necessidade da gente ter diretrizes para o nosso sistema de saúde? O que, Focar, que o sim. NICE faz lá para o NHS? Ele faz análise de custo-efetividade. Não basta ter benefício. Eu quero saber se o sistema de saúde é capaz de incorporar aquela tecnologia no seu orçamento. Percebe? Porque os orçamentos são finitos. Seja o orçamento público, seja o orçamento da saúde suplementar, seja o orçamento que a gente chama out of pocket, é do bolso do cliente, do paciente. Né? Então, eu tenho que ver se aquela intervenção é sustentável ou não no longo prazo. Então, são estudos de custo-efetividade, que a gente tem muito pouco na nossa realidade brasileira. E a outra questão, obviamente, não é olhar só benefício, é olhar risco, dano. Né? Então, o que é que os estudos financiados pela indústria farmacêutica faz? Muitas vezes ela omite os riscos e os danos, né? Então, a gente tem que buscar estudos, não só olhar para benefício, olhar também para os riscos e para os danos causados pelas intervenções. E aí a gente sempre vai se pautar na nossa tomada de decisão. A gente falou que a tomada de decisão é complexa em princípios éticos. E a gente recorre a princípios da bioética. Qual é um princípio da bioética clássico? Da não maleficência. Né? Tem o princípio da beneficência, mas da não maleficência, que é um princípio hipocrático. Primeiro, não causar dano. Primo non nocere. Então, a gente tem que guiar a nossa prática, a nossa tomada de decisão, sempre em princípios. Então, eu vou olhar para a melhor evidência, que vai me mostrar o melhor benefício que seja superior ao risco daquela intervenção. Se uma intervenção, o risco é maior do que o benefício, não vale. E veja que as evidências mudam. Né? Uma das coisas, quando a gente discute evidências, eu acho interessante isso para nossa, mais um mito, mais uma crença, né? A gente muitas vezes toma certas evidências como algo definitivo e não são. As evidências mudam. Por isso que a gente precisa usar o sistema GRADE, porque o GRADE ele nos alerta para isso. Evidências de baixa qualidade, elas podem mudar, porque a gente vai carecer de novos estudos que mostrem um tamanho da amostra maior, que mostrem benefícios, que mostrem... Quer ver uma evidência que a gente usou por 20 anos e modificou? Uso de aspirina de AS para prevenção primária de evento cardiovascular. A gente usou durante 20 anos. E as meta-análises foram se acumulando ao ponto de ser modificado nas diretrizes. Olha, a aspirina para prevenção primária ela está causando mais dano do que benefício. Então, a gente tem que sempre estar reavaliando isso de tempos em tempos. Não se apaixonar pelas evidências. Não se apaixonar pelas evidências. Esse deve ser um outro norte nosso. Porque é muito possível, né, que em 10, 20 anos, muito do que você faça hoje já não tenha mais validade. Né, e a gente não precisa ficar apegado aqui. Né, e as coisas vão modificando. Eu citei o exemplo na hipertensão. Né, o beta-bloqueador já foi de primeira linha durante 20 anos. Né, e já não é. Então, assim, as coisas vão mudando, né, as evidências vão se acumulando. O senhor falou sobre a pergunta, né? No pico, né? PICO. Isso. Perfeito. Então, isso seria uma forma do médico tentar automatizar uma forma de trabalhar todo dia. Já imaginar no formato pico. Seria isso, professor? E aí, seja aqueles. A gente tem, vamos lá, buscar literatura. Eu posso buscar no livro, posso buscar diretamente uma plataforma médica, como as três que eu citei, Dynamed, UpToDate, BMJ, posso buscar diretamente a busca mais refinada, ir no PubMed, no Cielo, enfim, na Cochrane, isoladamente buscar a melhor evidência, e posso ir lá na plataforma de IA, como o OpenEd. Qualquer uma dessas, eu preciso ter a questão pico. Sim. Eu preciso ter a questão pico bem formulada, porque senão ela não vai me entregar o que eu quero, a Sim. resposta para o meu paciente. Tá? E aí, para isso, eu preciso também ter uma outra resposta, que assim,
De acordo com o meu tipo de pergunta, eu tenho que buscar a melhor evidência disponível. Se a minha pergunta, aí o clássico, né? Se a minha pergunta é de enfoque terapêutico, qual é o melhor tipo de estudo para responder essa pergunta? É um estudo de coorte, é um estudo de caso-controle ou é um ensaio clínico randomizado? Ensaio clínico randomizado. Então, se a literatura está me entregando uma coorte, opa, tem alguma coisa errada aqui. A coorte é um baixo nível de evidência para enfoque terapêutico. Né? Eu quero ensaios clínicos randomizados de larga escala ou meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Então, eu tenho que partir do meu enfoque da pergunta para analisar o tipo de estudo, se ela está me entregando um estudo de boa qualidade ou não. E se esse estudo, de fato, ele supera os estudos anteriores, porque isso é que é a construção da evidência, né? Por isso, quando a gente fala hoje da meta-análise, uma meta-análise a mais recente, ela vai capturar todos os ensaios clínicos anteriores, né? Então, eu tenho que olhar para isso. Agora, se a minha pergunta é de enfoque etiológico, eu vou olhar, sim, para estudos observacionais de coorte e caso-controle. Né? Se a minha pergunta é de enfoque diagnóstico, eu posso olhar, inclusive, para estudos transversais. Então, eu tenho que ter essa clareza, porque a plataforma, seja a plataforma digital, que é o resumo de evidências que o UpToDate da Anamed nos entrega, né? São pesquisadores que já fizeram análise crítica da evidência e sumarizaram para a gente, seja uma plataforma de IA, eu tenho que olhar o que é que ela está me entregando. Então, minimamente, essa análise crítica eu tenho que ter. Se você não souber fazer a pergunta, a resposta pode vir de qualquer forma. Pode vir de qualquer forma e ela pode estar me entregando um estudo que se eu sei que não é o ideal, eu já vou descartar. E aí eu tenho que refazer a minha pergunta, utilizar outra plataforma ou a mesma com a pergunta refeita. Né? Esse é o caminho. Né? Eu não vou me detalhar muito, eu quero deixar por último essa discussão sobre as IAs, mas assim, são duas coisas que casam. A pergunta bem feita, hoje na IA a gente usa o prompt, né? O prompt, isso, o comando. Um prompt e um comando bem feito. Entende? Então, assim, para eu ter um comando bem feito, eu tenho que ter uma pergunta bem feita. Então, uma coisa está atrelada à outra. Né? Então, isso já nas plataformas de busca, até o clássico, o Google, eu tenho que saber fazer a pergunta aí. Né? Então, o médico tem que dominar a análise crítica da evidência. Vai ter que dominar. Com certeza, sempre teve, né? Pelo menos desde os anos 90, que é uma coisa incorporada. A gente não pode pular. A minha preocupação é essa, né, José Mário? A gente não pode pular essa fase do aprendizado de realizar um passo a passo da prática clínica baseada em evidência, fazendo análise crítica da evidência. Tá? Porque quando a gente vai utilizar a tecnologia, eu tenho que saber o que a tecnologia fez até então ali para mim. Se é confiável ou não o que aquela tecnologia está me entregando. Tá? Como assim, por exemplo, eu vendo essa formação epidemiológica, né, e fiz muitos, né, paguei disciplinas de bioestatística na época que eu estava fazendo meu mestrado e meu doutorado, já existia plataformas de bioestatística nos anos 2000, que foi quando, né, existiam plataformas clássicas que são utilizadas até hoje, né, o SPSS, o SAS, o Stata, depois chegou o R, e que fazem isso, né, de uma maneira fantástica, análise de estatística. Mas todo estatístico de formação, e é o epidemiologista, ele tem que saber o cálculo que é feito, que aquela plataforma está gerando. Porque como é que eu vou interpretar um valor de P se eu nem sei como é que esse P foi calculado? O que é esse valor de P? O que é um intervalo de confiança? O que é uma redução de risco relativo? O que é uma redução de risco absoluto? O que é um número necessário para tratar? Se eu não sei como é que isso foi calculado, como é que eu vou interpretar isso? Sim. Percebe? E aí vai me entregar isso, o UpToDate vai me entregar isso. Olha, aquela intervenção, ela reduz em 20% a mortalidade. Como é que isso foi calculado? Quem era a minha base, quem era a minha amostra? Existia um viés de amostragem? Como é que foi a aferição dos resultados? Esses resultados têm viés de aferição? É confiável? Foi comparado a quê? Teve perda de segmento? Houve sigilo da alocação? A randomização foi bem feita?
Esse resultado tem significância clínica, esse resultado tem significância estatística. Percebe quantas Sim, perguntas eu tenho que fazer para entender se aquilo ali que ele está me entregando eu posso aplicar ao meu paciente? Porque assim, e aí a gente tem que ter, vamos dizer, seriedade em ciência. Toda vida que a gente pula etapas, a gente comete erros. Veja o que aconteceu na pandemia, quantas produções científicas foram para a literatura, inclusive para revistas com revisão de pares, e depois foram encontrados erros na elaboração da pesquisa e aqueles artigos foram retratados, foram retirados. Então, assim, a gente tem que pegar uma literatura publicada em revistas sérias, que tenha revisão por pares. Se for utilizar uma plataforma que faz a sumarização da evidência, plataformas confiáveis, e aí, quando eu digo confiáveis, a gente não tem nada 100%, porque mesmo o pesquisador que escreve lá no UpToDate, que escreve no BMJ, que escreve no Dynamed, ele também tem seus viés, ele também tem seus erros humanos, né? Mas pelo menos a gente entende que ele seguiu, ou pelo menos pretendeu seguir, uma sistemática de síntese de evidência. Mas eu tenho que entender como é que ele fez aquilo. Até porque se um dia ele me entregar alguma coisa errada, eu vou ter a capacidade de desconfiar. Senão eu vou estar, né, aceitando qualquer coisa que me entreguem. E a gente tem que ter essa capacidade de desconfiar de imediato. Eu lembro quando começou ali nos primeiros meses da pandemia, lembra que o primeiro boom foi com a hidroxicloroquina, né? sim. Eu rapidamente fui olhar os artigos que saíram de hidroxicloroquina. Cheio de erros sistemáticos, cheio de possíveis erros aleatórios. A primeira coisa que eu olhei, isso aqui não dá para a gente confiar. Não dá, a gente tem que ter essa capacidade, seja no momento de pandemia, de urgência, seja em alguma coisa que saiu na literatura hoje. Espera, analisa, né, vê o que é que as pessoas que entendem estão criticando aquele estudo ou não, né, e aí a gente tem que recorrer a pessoas que trabalham com o tema, né, a gente conversou aqui recentemente, você citou o professor Luiz Cláudio Corrêa, a gente tem que pegar essas referências brasileiras que aprofundam a temática da medicina baseada em evidência, e eu recomendo muito quem quer aprofundar no tema, seguir as plataformas do professor Luiz Cláudio Corrêa. Ele traz um conjunto epistemológico para a gente refletir sobre a prática baseada em evidência. O outro livro que eu citei para vocês, do José Alencar, a gente precisa beber nessas fontes para fazer parte, assim como na nossa formação médica, a gente aprende semiologia, a gente aprende farmacologia, a gente aprende técnicas cirúrgicas, né, a gente aprende, né, habilidade de comunicação, a gente tem que aprender o método sistemático de buscar evidência, de analisar criticamente essa evidência. Isso faz parte da prática médica. Sim. Isso não pode ser acessório, Professor, entende? tem uma pergunta que chegou aqui agora. Pode delegar para outros. A gente pode utilizar, Sim. mas eu tenho que sempre ter a crítica ali presente. Desculpa, pode Não, ir. não, tranquilo. Chegou uma pergunta interessante aqui, de um método da atenção primária lá de São Gonçalo. Como é que eu comunico uma incerteza ao paciente? Ótimo. Como é que a gente comunica uma incerteza? Sendo transparente, sabe? A transparência, ela nos ajuda a conquistar a confiança do seu paciente, né? Então, tem muitas vezes que você vai olhar, pegar um exemplo simples, né? Um problema de pele, problema dermatológico. Você olha ali no primeiro momento, você olha, eu não tenho certeza o que é que você tem. Minhas impressões são essas. Outra coisa que eu acho super interessante, assim, eu acho que a gente trabalha com formação de médico de família e trabalha muito com uma formação de comunicação clínica e de habilidade de comunicação. A medicina é uma linguagem de probabilidades, uma ciência de probabilidades, e a linguagem tem que ser de probabilidades. E aí onde entra a incerteza? Enquanto você não tiver 100% de certeza, você vai trabalhar com incerteza. Então a gente trabalha com incerteza sempre, percebe? Tempo todo. Porque a gente não tem 100% de certeza em nada do que a gente faz. Não existe isso. A gente sempre trabalha com probabilidade. E a linguagem tem que ser de probabilidade. Eu acho, eu penso, é provável que seja, mas eu gostaria de confirmar.
a partir de uma outra opinião formativa. Quando eu dou aula, por exemplo, de estudos diagnósticos, é muito comum a gente partir do princípio, a sociedade como um todo, inclusive os profissionais de saúde, a gente parte de uma crença que um resultado alterado, ele é um verdadeiro positivo ou um verdadeiro negativo. A gente esquece que existem os falsos positivos e os falsos negativos. Em pesquisa, do mesmo jeito. Quando a gente chama erro aleatório, uma pesquisa, um resultado de uma intervenção, ela pode ter dois tipos de erro aleatório, falso positivo e falso negativo também. São erros do acaso estatístico, percebe? Então, uma intervenção que mostra que ela é eficaz, aquilo ali pode ser um falso positivo do acaso. A gente não trabalha com intervalo de confiança de 95%, tem 5% do acaso. De largada, de falso positivo que a gente não controla. E a mesma coisa, uma intervenção que não mostrou ser eficaz. Às vezes ela não mostrou porque o tamanho da amostra foi insuficiente. Um erro tipo 2, é um falso negativo. Então, assim, em pesquisa a gente tem que trabalhar com isso. E na clínica também. Um questionamento, professor Tiago? Se não existe, nós queremos que o professor Tiago faça um fechamento do que nós conversamos hoje aqui. Qual seria a mensagem mais importante de hoje? E aí, depois disso, a gente se encontra nas próximas reuniões científicas, já agradecendo a ele, né? Perfeito. Obrigado, José Mário. Obrigado aí a todos e todas que estiveram aqui conosco, né, nessa manhã de sábado, discutindo um tema tão importante, tão caro assim, a formação médica. Assim, a mensagem final é essa, assim, acho que a gente tem que trazer para a nossa formação essa competência. E como toda competência, como toda habilidade, a gente tem que alimentar, né? A gente tem que continuar aprendendo sobre ela, né? Então, ler artigos científicos, a gente precisa de um conjunto de habilidades. Então, assim, esse é o caminho para a gente se manter atualizado. Conhecer as plataformas, né? Utilizar, testar essas plataformas, aprender a construir a pergunta de pesquisa. Eu acho que esse exercício diário, frente à dúvida clínica, é o que nos torna médicos diferenciados. Diferenciados nesse sentido da qualidade de ajudar melhor o nosso paciente. Tá? Que é essa a nossa finalidade enquanto profissão, né? De cuidar da melhor forma. Né? E a melhor forma, às vezes, é não oferecer uma intervenção desnecessária, é praticar uma prevenção quaternária, sabe? E as evidências nos ajudam a isso. E a medicina de família e comunidade tem esse papel enquanto coordenadora do cuidado, enquanto acesso de primeiro contato, enquanto integralidade do cuidado, de fazer o melhor para o paciente no cuidado dela integral. Né? Então, nós temos esse papel fundamental, sabe? E, assim, inclusive questionar intervenções que estão sendo ofertadas ao nosso paciente. Quantos pacientes chegaram para vocês depois de consultas com especialistas focais, perguntando se ele podia fazer aquele medicamento, se ele precisaria fazer aquele exame, porque eles confiam em vocês. É com vocês que eles têm um vínculo. Tá? E a gente tem que ter essa capacidade de dar a melhor informação de uma maneira ética, né? Sem atacar o colega, né? A gente tem princípios éticos também da relação interprofissional. Mas o nosso compromisso é com o nosso paciente, é discutir com ele a melhor intervenção. E, se for o caso, inclusive, advogar num bom sentido pelo nosso paciente, conversando, interagindo com um colega especialista focal, para ver se a melhor decisão a ser tomada pelo nosso paciente é aquela. Tá? A gente tem que ter essa capacidade de discutir, sabe? A gente não pode deixar que uma IA ou outros profissionais tomem a decisão pela gente. A gente tem que ter essa capacidade de discernir frente à informação, que não é simples, por isso que é um caminho, mas é um caminho como o caminho da medicina, ela é difícil, são múltiplos conhecimentos que a gente precisa ter para exercê-la, né? E um deles é praticar
né, a medicina baseada nas melhores evidências disponíveis. E essa é uma habilidade que a gente tem que construir no nosso dia a dia. Então, essa é a minha mensagem aí final, viu? Um abraço. Perfeito.